Então, abrindo a aula de hoje, anunciando o seu objetivo para que vocês tenham noção de onde eu vou partir e para onde eu irei apontar. Então, a partir de agora, eu peço a todos vocês o máximo de atenção, porque, como eu já anunciei, a análise aqui é filosófica e é preciso, inclusive, uma postura corporal mais adequada para que possamos favorecer o nosso entendimento quando a questão é filosofia. Então, o objetivo desta aula é apresentar para todos vocês a carta do louco do tarô mitológico sob um olhar estritamente filosófico, ou seja, de um ângulo de visão ou de uma perspectiva em que ela, carta do tarô, se revele como a mais excelente representação, como a mais fidedigna representação da consciência humana em sua jornada existencial na direção de sua própria unidade perdida, na direção de sua própria plenitude deixada para trás, na direção de sua própria absolutez esquecida. Então, o objetivo é apresentar para vocês a carta de uma perspectiva em que ela se revele como a jornada arquetípica da própria consciência na direção da conquista dela própria, consciência humana, e, consequentemente, revele também as 22 cartas de tarô, sobre as quais eu não falarei nesta aula, e que revele também as 22 lâminas do tarô, como um dos vários mapas simbólicos orientadores de nossos passos nesta experiência labiríntica, neste grande teatro de ilusões, nesta grande loucura chamada existência humana. E quando eu falo mais um dentre vários mapas simbólicos que orientam a vida humana, quando eu falo aí do tarô mitológico com suas 22 lâminas, como mais um dos mapas simbólicos que orientam a vida humana, eu estou falando, obviamente, de um fato histórico, que é o do acervo magnífico de sabedoria da humanidade ter nos legado o caminho do herói. E, consequentemente, por ter nos legado o caminho do herói, nos legou também referências simbólicas e ensinamentos filosóficos de como caminhá-lo, de como nós podemos caminhar o caminho do herói com inspiração, com firmeza e com resolução de espírito. Então, quando eu me refiro ao tarô mitológico, com suas 22 lâminas, como um dos vários mapas simbólicos de orientação da vida humana, eu estou me referindo ao fato do magnífico acervo de sabedoria da humanidade ter nos apresentado, ter nos legado o caminho do herói e também ensinamentos de como pisar neste caminho, como caminhar neste caminho, de modo a nos tornarmos cada vez mais o que somos. Vocês poderiam perguntar: que outros mapas simbólicos, professor, existem para além do tarô mitológico? Ora, meu amigo, 64 hexagramas do I Ching. Tratarei disso no ano que vem, possivelmente, num curso. Vocês podem buscar as 20 xilogravuras do Rosário Philosophorum, dos alquimistas medievais, os 12 trabalhos de Hércules. Tem um professor da Unesp, inclusive, chamado Victor Salles, que tem uma obra chamada Paideia e os 12 caminhos, os 12 trabalhos de Hércules, que é uma preciosidade, traduz cada um dos
12 trabalhos de forma filosófica, nos explicando o que cada um deles revela acerca da nossa experiência no mundo. Eu poderia recorrer aos 12 signos do zodíaco, e se vocês quiserem em chaves mais filosóficas, ora, meu amigo, as 33 etapas da iniciação maçônica, os 33 degraus de iniciação da maçonaria. Se vocês olharem, por exemplo, para o universo filosófico cristão, vocês vão encontrar inúmeras outras referências simbólicas, inúmeros outros mapas simbólicos e filosóficos que orientam a caminhada, a dolorosa e difícil caminhada chamada experiência humana. Nós temos, por exemplo, no caso, um livro de São João Clímaco, da filosofia cristã ortodoxa, A Escada do Paraíso. Ele fala de 3 degraus, mas se quiserem 7 degraus, nós temos As Moradas da Alma, de Teresa de Ávila, 10 etapas, 10 degraus, descritos por São João da Cruz, na obra A Noite Escura da Alma. Enfim, a imagem da escada é algo muito recorrente, inclusive nós temos do Salmo 120 ao Salmo 134, os chamados salmos dos degraus, os salmos conducentes a uma experiência de ascensão da consciência. Enfim, estou aqui apresentando para vocês uma série de mapas, uma série de referências, uma série de indicações de caminhos que a humanidade, através do esforço indizível de muitos filósofos e sábios, nos legou para que a gente possa acender uma vela, acender uma pequena chama que seja nesta caverna escura chamada existência humana, como bem metaforizou o mestre da academia, Platão. Claro, naquele mito conhecidíssimo, mito da caverna. Todos esses mapas procuram, sobretudo, nos fornecer um pouco de luz. Então, que fique claro desde já para todos vocês, que fique claro e bem claro, eu não tratarei aqui do simbolismo do louco, eu não tratarei aqui da carta do louco, de uma perspectiva divinatória ou oracular. Eu não sou tarólogo, eu não me dedico a jogar tarô, senão para mim mesmo. Como disse há pouco, a minha relação desta perspectiva acontece apenas comigo mesmo. Eu tratarei aqui da carta do tarô, chamada Carta do Louco, de um viés estritamente filosófico, no sentido de provocar todos vocês a compreender basicamente 2 coisas. Presta atenção. 2 coisas. 2 são os principais objetivos desta aula. Compreender por que a carta 0, a carta do louco, é, como eu disse há pouco, a representação mais fidedigna ou a representação excelente da consciência humana na sua experiência labiríntica de conquista de si própria. Porque a carta do tarô, chamada Carta do Louco, primeira carta, carta 0, representa muito bem a consciência humana na sua saga, na sua jornada arquetípica. Então, esse é um dos objetivos. E o segundo é como nós podemos nos instalar consciencialmente nesta loucura, que é a existência humana, de modo a transformá-la em uma sã insanidade. Então, o segundo objetivo é trazer para vocês algumas chaves de como nós podemos nos instalar consciencialmente nesta loucura, de modo a transformar esta loucura numa sã insanidade. E, consequentemente,
ampliarmos a nossa própria consciência acerca do que somos e acerca da realidade dentro da qual nós nos encontramos como seres humanos. Então, dito isso, comecemos efetivamente o tema. Primeiro, analisando, como não poderia deixar de ser, a crise que talvez seja a fundamental, a mais fundamental de nosso tempo, e que talvez nós não percebamos com muita clareza. Que crise é essa, professor? Meu amigo, minha amiga, nós esquecemos da loucura como realidade salutar. Nós esquecemos da loucura como experiência edificante. Como assim, professor? Eu vou tentar traduzir de um outro modo. Todos nós hoje temos consciência de que vivemos hoje num mundo de crise, ou melhor, de crises. Crise política, crise econômica, crise cultural, crise social, crise moral, crises para todos os lados, crises de todos os tipos. Porém, talvez nós não consigamos perceber que por detrás de todas essas crises existe uma outra crise que nós não percebemos e que talvez seja a crise responsável por todas as demais crises. Ou seja, eu estou apontando para a operatividade de uma crise que acaba produzindo todas as demais crises das quais nós temos consciência. Ou seja, eu estou me referindo a uma crise que não aparece em nenhum holofote midiático, em nenhum holofote acadêmico. Eu estou me referindo a uma crise furtiva, camuflada. Que crise é essa, professor? Crise de percepção ontológica. Ontologia significa ser. Crise de percepção do ser. Crise de entendimento acerca do que somos. Crise de entendimento do que é efetivamente o ser humano, mas não do que é o ser humano a partir de sua materialidade, porra, porque a partir de sua materialidade nós sabemos muito, porque a ciência está aí. Crise de entendimento ou de percepção do que somos a partir da consciência humana, ou seja, nós não sabemos mais o que é propriamente a consciência humana. Nós perdemos referências que nos permitem compreender ou nos aproximar de uma verdade mais significativa e consistente do que é efetivamente a consciência humana. E talvez por isso que todos nós estejamos tão desencantados, tão desacralizados, tão desespiritualizados, tão deserotizados como nos dias de hoje. Então, observe que a crise fundamental, que me parece ser o epicentro de todas as crises, é a crise de consciência, da própria consciência humana, ou seja, perdemos de vista o que é a consciência humana e, consequentemente, criamos um mundo em que nós, seres humanos, já não nos comportamos como seres humanos. E eu não preciso entrar em detalhes, porque a cultura de hoje é o retrato mais fiel deste diagnóstico. E falando em diagnóstico, nós podemos perceber, de certo modo, esta crise por trás da crise, por trás de todas as crises, operando em nós cotidianamente. É só a gente prestar atenção, por exemplo, em nossa autoimagem individual e coletiva, em nossos padrões de comportamento quase sempre repetitivos, previsíveis demais, é só nós prestarmos atenção em nossas apostas de futuro, em nossas expectativas de vida. Enfim, se a gente tiver atenção quanto ao que nós estamos produzindo cotidianamente de impressões e pensamentos sobre o mundo, a gente pode claramente perceber que nós estamos muito distantes do entendimento do que efetivamente somos. Eu poderia apontar alguns sintomas bem rapidamente. Nós hoje conhecemos mais o quanto podemos descer, nós conhecemos mais o quanto nós podemos degenerar do que o quanto podemos subir, o quanto podemos alcançar de transcendentalidade, por exemplo. Nós ouvimos falar dessas coisas, mas
os exemplares humanos que vivem isso são muito poucos, são poucas as referências. Agora, referência de como nós podemos ser violentos, estúpidos, ignorantes, meu amigo, temos aos montes todos os dias. Eu posso dar um outro sintoma para vocês. A nossa autoimagem, como eu disse há pouco, individual e coletiva, está muito fixada na animalidade. Ou seja, nós nos vemos mais como animais do que como seres propriamente humanos. Ou seja, nós fixamos a ideia de homem em uma experiência de vida pautada basicamente na sobrevivência e na reprodução. Ou seja, nós não pensamos nas forças e nas potências internas que o homem tem e que ele pode desenvolver de modo a se tornar uma obra de arte, para usar aqui uma imagem grega que foi retomada pelo filósofo Nietzsche em sua obra. Eu poderia apontar um outro sintoma. Nós cultuamos o fácil, o cômodo e o confortável, mas de um modo tal que, para nós, felicidade é maximização de prazer e fuga da dor, como se pudéssemos fugir deste dado inexorável, incontornável, inescapável da existência. Eu estou me referindo à dor. Então, a indústria farmacêutica celebra ou se estruturou com base nesta crise, celebra esta crise e a reafirma o tempo todo, porque opera nesta lacuna. Posso dar um outro sintoma para fechar aqui, para não me alongar muito nesse diagnóstico? Nós brincamos de cabra cega com a vida, ou seja, lidamos com a vida como se ela fosse um jogo de tentativa e erro. Como assim? Eu sou educador há quase 20 anos e fala-se muito disso. Como assim? O erro sendo valorizado, tudo bem, é parte do jogo, é parte da experiência. Só que a humanidade tem exemplos de muitos acertos. Existem na história homens sábios, filósofos, que deixaram pegadas indeléveis e que mostram como podemos caminhar na direção da nossa própria bem-aventurança, e nós negligenciamos tudo isso, a nossa cultura. Estou me referindo de uma perspectiva mais geral. Então, todos esses sintomas revelam esta crise, de algum modo, revelam esta experiência histórica na qual nos encontramos todos como partícipes. Bom, dito isso, e repare que eu já assinalei aí de antemão alguns elementos constitutivos de um tipo de loucura, que é uma loucura depreciativa, uma loucura negativa, sobre a qual eu tratarei mais à frente. Mas, para que a gente possa dar um passo mais consistente na direção do entendimento filosófico da Carta do Louco, e uma vez explicado a crise de consciência, cabe a todos nós perguntar o que é a consciência humana. Porque, porra, se estamos num contexto de crise de consciência, se nós não sabemos mais que diabo é esse negócio, a nossa cultura evidencia isso com muita clareza. Então, perguntemos, eu acho que cabe aqui, obviamente, perguntemos o que é a consciência humana e, na resposta, procuremos identificar a relação que isso tem com a carta 0 do tarô mitológico, a carta do louco. Eu vou me servir aqui de um conceito muito interessante, desenvolvido pelo filósofo Edmund Husserl, pai da fenomenologia. Quem é aí da área de filosofia, da área de psicologia, certamente conhece. E vou me servir do conceito que ele desenvolve em sua obra, porque ele é muito plausível e, mais do que isso, ele converge com as noções de consciência que praticamente todas as tradições filosóficas antigas nos legaram. O que diz o Edmund Husserl e que é corroborado pelas antigas tradições? Que consciência humana não é uma coisa. Consciência humana
é consciência de alguma coisa. Vou repetir. Consciência humana não é uma coisa. Consciência humana é consciência de alguma coisa. Consciência humana não é consciência... Desculpa, consciência humana não é algo, é consciência de algo. Ou seja, consciência não é uma substância. Consciência é o ato de ver, de enxergar, de perspectivar, de perscrutar, de perceber, de observar alguma coisa. Ou seja, a consciência humana é o ato de ver. Consciência humana é um olhar, é um perceber. E observe como isso, conceitualmente, é corroborado, por exemplo, pelo símbolo da consciência humana na cultura egípcia. Todo mundo conhece, de certo modo, o olho de Horus. O símbolo da consciência humana é o olho de Horus. É o olho que vê com profundidade, porque Horus é uma divindade que enxerga a distância, enxerga com profundidade. É por isso que ele é representado como um falcão. O falcão enxerga de longe a sua presa. Então, observe aí a convergência simbólica. E falando aqui em convergência simbólica, eu já abro aqui um parêntese para dizer o que deveria ter dito no início da aula, mas esqueci o método que eu utilizarei, e que eu utilizo sempre nas minhas análises, é o método de convergência simbólica, o método do raciocínio por analogia, ou seja, eu faço girar em torno das questões fundamentais que merecem a nossa atenção, uma série de imagens e símbolos de modo a fazer com que estas questões existenciais, com que o tema em questão possa revelar as suas nuances mais profundas. Isso, obviamente, não foi por mim desenvolvido, isso é um procedimento metodológico da hermenêutica instauradora de Gilbert Durand, do próprio Carl Gustav Jung, que a utiliza em larga escala na sua obra. Então, fechando aqui esse parêntese, volto à ideia de consciência como um ato de ver. Agora, em se tratando, é claro, da consciência humana, não percam o fio da meada. A pergunta que nos cabe é ver o quê, professor? Consciência humana é um ato de ver. Ver o quê? Fundamentalmente, ver a si própria. Observe que o Edmund Husserl, quando fala da consciência humana, fala que o solo firme da consciência é a consciência da própria consciência. O solo firme da consciência é a autoconsciência. O solo firme da consciência humana é a consciência da pré-existência da totalidade em relação à pluralidade caótica do mundo. Professor, traduz aí de forma mais clara. A consciência humana, antes de perceber, de olhar, de captar qualquer coisa fora dela, sempre capta a si própria. E esse captar a si própria é captar a sua própria totalidade de fundo, é captar a sua própria unidade de fundo, é captar a sua própria plenitude de fundo. Obviamente que quando nós olhamos para qualquer objeto, nós não temos consciência disso, mas para que nós possamos nos relacionar com qualquer coisa fora de nós, nós estamos nos aprendendo, primeiramente, numa autointuição, cuja expressão mais clara é denunciada, é declarada, quando você está diante do espelho e diz, eu sou. Observe que o sapo, o gato e o pombo não podem dizer, eu sou. Você pode. Você olha para o espelho e fala, eu sou. Esse ato de auto-identificação revela uma autoapreensão, uma autointuição de fundo que nós não percebemos na nossa lida com as coisas do mundo, mas estruturalmente a nossa consciência é pura autoconsciência, ou seja,
antes de captar qualquer outra coisa, ela capta a si própria, e esse captar a si própria é captar a sua própria totalidade, a sua própria unidade, ou se quiserem aí, em outras palavras, é captar Deus. Observem vocês que são da área de psicologia analítica, que o Carl Gustav Jung já trata disso em sua obra ao afirmar que no fundo da consciência humana há a imago Dei, ou a imagem de Deus, como elemento estruturador da própria consciência. Então, é claro que o que eu trouxe aqui exige atenção, exige abstração, porque não é um tema, como eu disse, muito fácil. Como é que isso aparece na história da filosofia? Observem, será que isso é um conceito apenas do Edmund Husserl? Como é que isso pode ser percebido na trajetória do pensamento humano no Oriente e no Ocidente ao longo da história? Bom, para começo de conversa, meu amigo, a própria palavra antropos e outra palavra também que, de certo modo, etimologicamente vai estruturar a palavra homem. Então, as duas palavras que estruturam etimologicamente a palavra homem têm matriz transcendental. Ou pelo menos nos provoca ao entendimento de que o homem é fundamentalmente um ser transcendente, ou como dirá o grande Mircea Eliade, o grande historiador das religiões, o homem é fundamentalmente homo religiosus, é um ser religioso por natureza. Tá, professor? O que essas palavras dizem? Antropos em grego arcaico significa olhar para cima, contemplar o infinito. Aqui sou eu dizendo, traduzindo, mas significa, sobretudo em grego, olhar para cima. Ethos antropos daimon, morada cósmica do homem. Ou seja, o homem busca se orientar a si próprio, busca orientar a sua vida sempre olhando para as estrelas. Isso não é poético, não é romântico, é simbólico, é estruturante da experiência humana. A palavra manas, que dará origem na transliteração para o latim, a palavra men em inglês e homem em português, manas é a mente pura apresentada lá na filosofia Vedanta, na filosofia dos hindus. Manas é mente de unidade, é a totalidade de fundo da qual emerge a consciência como um feixe. Repare que essa palavra vai dar origem à palavra ser humano, na sua transliteração do sânscrito para as línguas latinas e, no caso do inglês, aí, na transliteração para as línguas anglo-saxônicas. A gente não sabe disso. Eu poderia, para reafirmar aí o que disse sobre a consciência humana, lembrar o que Píndaro fala em suas odes píticas: de uma única raça, apenas uma, somos nós, deuses e homens. Platão, no Fedro, fala que vós sois deuses, mas disso se esqueceram, se referindo, obviamente, aos homens. Nós temos o próprio lema délfico, que funda a filosofia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e o universo. Temos um correlato na filosofia budista tibetana: para conhecer todo o ser, é preciso conhecer o ser. Para aí um pouquinho, vocês que estão me ouvindo, e prestem atenção numa coisa, ou perguntem vocês a si próprios: que espécie de ser é esse que, conhecendo-se a si próprio, é capaz de conhecer a verdade e os deuses? Que parada é essa, meu amigo? Vocês acham que os gregos e os tibetanos estão aí de brincadeira com a gente multimilenarmente? O filósofo Plotino, nas suas Enedas, fala que antes de nós nascermos, nós estávamos em uma unidade com a alma universal. Se vocês olharem agora na filosofia cristã, por exemplo, de Santo Agostinho, vocês encontrarão Agostinho afirmando que Deus está em mim e eu estou em Deus. Parece um mero jogo poético de palavras. Não é. Como vocês verão mais à frente. É interessante que o Paul Claudel, que é um filósofo francês do século XX,
talvez tenha traduzido, não sei se propositalmente, o que o Agostinho afirma aí em Confissões. Olha que frase fabulosa e que sintetiza muito do que eu estou tentando dizer para vocês. O Paulo Claudel fala assim: Deus é em mim aquilo que é mais eu que eu mesmo. Se vocês buscarem na filosofia de São Tomás de Aquino, precisamente na obra De Veritate, da verdade, ele fala que a consciência humana é uma abertura infinita para a totalidade do real. E como é de natureza espiritual, a consciência humana, ela, consciência humana, tem em si todas as coisas. Anima est quadam modo omnict, escreveu ele em latim. Então, nós temos um outro exemplo na filosofia de, sei lá, Nicolau de Cusa, que afirma que o homem é um Deus, só que não em sentido absoluto, porque é um homem, mas é um Deus mortal, é um Deus humano. Nós temos na filosofia de Giovanni Pico della Mirandola, grande filósofo renascentista, numa obra magnífica chamada Discurso sobre a Dignidade do Homem, a afirmação de que o homem é um microcosmo. Ele endossa, na verdade, que toda a tradição já está falando. Ele fala: o homem é um microcosmo, reflete em si a harmonia do cosmos. Aí você vai para Spinoza, 5º capítulo da Ética Demonstrada à maneira dos geômetras. O que ele diz lá? Sentimos experimur que a eternis esse. Eu gravo as frases em latim porque é próprio dos estudantes de filosofia, dos estudiosos dessa área. Ele está dizendo: sentimos e experimentamos que somos eternos. Da onde ele tira essa ideia? Do fato filosófico de que o homem é uma afecção ou um modo de existência da substância que, na sua obra, é chamada de Deus. Ou seja, o homem é um modo de existência de Deus. Você vai para a filosofia de Kant, repare que eu já estou aí chegando no nosso tempo. Você vai para Kant, filósofo iluminista alemão. Como o homem em Kant não é definido ontologicamente, mas epistemologicamente, ou seja, o homem é não o que ele é, mas como ele conhece a realidade. É só uma forma aqui didática de explicar. Ou seja, o homem em Kant é definido como ele conhece a realidade. E, a partir desse raciocínio, o Kant situa Deus como algo presente na consciência humana através do que ele chama de lei moral. E a lei moral é expressa em você que está me ouvindo através do imperativo categórico: age de tal modo que a sua ação seja considerada lei universal. Você vai para Hegel, em sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele fala que o homem é um ser particular e finito, particular e finito, porém unido à infinitude ou ao que ele chama de espírito absoluto. Você vai para as filosofias do Oriente, eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais sintética. Você vai, por exemplo, nas considerações que o filósofo argentino Jorge Ángel Livraga faz acerca do que é o homem, você vai encontrar uma síntese do que a filosofia oriental fala do homem. Que síntese é essa? O homem não pode ser considerado nem um princípio, nem uma finalidade em si mesma. O homem é apenas um momento da evolução de uma mônada que vem do pré-tempo e se projeta para o pós-tempo. Para finalizar essa evolução aí de passagens que reafirmam aquele conceito de consciência, para finalizar, não posso deixar de chamar aqui a atenção de vocês para o que o Jung escreve em Psicologia do Inconsciente. Ele fala, eu já disse há pouco, mas reafirmo, que ele, Jung, não pode provar a existência de Deus, mas o trabalho que ele desenvolveu provou. E ele até afirma empiricamente que a imagem de Deus é um padrão da consciência humana. E ele continua, é neste padrão que se encontram as forças
mais extraordinárias de transformação da vida humana. Então, em síntese, se vocês procurarem observar com atenção o que toda essa tradição filosófica do Oriente e do Ocidente fala, você vai encontrar isso que foi anunciado por mim no conceito de autoconsciência. A pergunta que nos cabe agora é a seguinte: professor, mas o que isso tem a ver com a carta do louco? Meu amigo, presta atenção numa coisa importante. De tudo que eu falei até então a respeito da consciência humana, podemos deduzir com razoabilidade que a consciência humana é um feixe de luz, é uma chispa, é uma centelha que despencou de sua própria totalidade, que despencou de sua própria unidade, que despencou de sua própria absolutez. É um feixe de luz, é um olhar que despencou do reino de Sati, do reino da verdade, como falam os hindus, que despencou do mundo das ideias, como fala Platão em sua obra, despencou de lá de cima, por assim dizer, e caiu no mundo da dualidade, entendendo aqui dualidade como a matriz de onde surge toda a multiplicidade. A consciência, então, é um feixe de luz que despencou da sua própria unidade, de sua própria totalidade, onde ela se encontrava plena, pura e una, e caiu no mundo da dualidade. Queda que a transtornou, queda que a enlouqueceu, porque a queda em questão a instalou existencialmente, não em um lugar, mas em um entrelugar. Queda que a instalou existencialmente, não em um mundo, mas em um entremundo, de tal modo que a consciência humana encontra-se instalada em um plano de existência onde ela, a consciência humana, não é nunca o que ela é, mas sempre duas coisas. Ou seja, no plano da dualidade, a consciência humana é, ao mesmo tempo, luz e sombra, essência e aparência, ser e não ser, vida e morte. Então, observe que esta queda estruturalmente transtorna e enlouquece a própria consciência, porque ela se encontra, então, em um estado de absoluta confusão, de absoluta desorientação, uma vez que ela não está em lugar nenhum. O país de Naqoshband, segundo a mística islâmica, o que é Naqoshband, professor? O país de lugar nenhum, o país do nada, é o reino do utopos, o não lugar. Agora, se vocês ainda não entenderam aí o que eu estou tentando traduzir, bate o olho você aí na carta do tarô mitológico, que é o que eu estou tomando aqui como referência, e o que você vê? Você vê um jovem caminhando, olhando para cima, na direção, no entanto, de um penhasco. Ele caminha olhando para cima, caminhando na direção de um penhasco, de um abismo, de um precipício. Observe a estrutura simbólica da carta. Ela, de pronto, já está comunicando que o lugar da consciência só pode ser o lugar da loucura, porque, ao mesmo tempo em que ela caminha, ela olha para cima, mas tem um abismo na sua frente. Ela está numa encruzilhada cósmico-existencial. Observe você, se quiser numa chave grega, que os gregos já falavam, para subir até Apolo é preciso descer até Dionísio. Observe que o louco na carta olha para cima, ele aspira ao infinito, ele aspira ao retorno para casa, ele aspira à totalidade, ele aspira a Apolo, mas é preciso descer até Dionísio. E
Na carta do meu tarô mitológico, ele está com o pé já na boca do abismo. Então, observe o paradoxo. Se você quiser encontrar, por exemplo, referência deste ensinamento filosófico, desta comunicação, na carta do tarô de Aleister Crowley, você vai encontrar, por exemplo, o louco portando na sua mão direita, se eu não me engano, o fogo, uma tocha, e na mão esquerda, uma taça, um vasilhame, que é o receptáculo do espírito. O símbolo da taça é o símbolo da matéria, porque a matéria, simbolicamente, é o receptáculo que acomoda o espírito, que guarda o espírito. E o fogo é sempre símbolo, em todas as tradições, do espírito humano. Então, temos aí algo que aponta para cima e, ao mesmo tempo, aponta para baixo, porque a matéria está aqui. Eu estou falando a nível simbólico. Se vocês quiserem observar como isso aparece na literatura, e é interessante porque eu estou sempre a dialogar com a grande literatura, com a grande arte, porque quando certas passagens literárias são meditações sobre as possibilidades morais da consciência humana, elas acabam cumprindo o papel de um mito, acabam cumprindo o papel de um símbolo. Nós temos, por exemplo, tudo isso que eu acabei de dizer agora em Hamlet. Todos vocês conhecem a frase mais emblemática deste personagem, que é considerado pelos outros personagens como um louco. Ele está nesta trama, aliás, é a única trama em que o Hamlet se encontra, obra homônima de William Shakespeare, ele está em um estado de loucura. E é interessante que aquela frase mais emblemática, aquele pronuncia logo no começo do monólogo, no ato 1, desculpa, na cena 1 do ato 3, ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Repare que o que está posto estruturalmente como dado fundamental na experiência da consciência é esse estar entre duas realidades, ser ou não ser, eis a questão. Você vai encontrar isso na imagem, por exemplo, de Leonardo da Vinci, a famosa imagem do homem vitruviano, o homem caminhando dentro de um círculo, mas ao mesmo tempo com os pés num quadrado. O círculo, em todas as tradições filosóficas, é o símbolo da espiritualidade, é o símbolo da totalidade ou da plenitude. O quadrado é sempre, em todas as tradições filosóficas, o símbolo da materialidade do mundo, terra, fogo, água e ar. Eis a quadratura da materialidade, da existência. E onde está o homem nesta imagem, que é símbolo do renascimento? No meio, ele está numa crucificação, ele é um encruzilhado celeste terreno. O Santo Agostinho diz numa obra: o homem encontra-se entre a eternidade e o tempo em virtude da ambivalência de sua natureza. Olha o que ele fala, ele se encontra no meio, entre o ser absoluto e o não ser absoluto, e isso lhe causa fascínio e horror. Obviamente que se você está diante de uma realidade que lhe causa fascínio e ao mesmo tempo horror, meu amigo, você está vivendo uma experiência de loucura. Se vocês observarem em Pascal, você vai encontrar a afirmação de que o homem é um ser miserável, um nada do ponto de vista do infinito universo, porém, é um ser divino, um tudo do ponto de vista do nada. Ou seja, segundo Pascal, o homem é um ser entre o tudo e o nada. Vocês encontrarão reflexões desse tipo em sua obra intitulada Pensamentos. Você vai para a mística islâmica, já que eu falei dela aqui há pouco, você vai para a obra de Ibn Arabi, os manuscritos, os textos desse místico islâmico do século XII, praticamente todos traduzidos aí pelo islamólogo Henri Corbin. Você vai encontrar uma afirmação muito interessante. Ele diz: o homem é um istmo entre o céu e a terra. Que diabo é o istmo, professor? Istmo é
uma extensão de terra que conecta dois territórios. É uma ponte de terra. O homem é um istmo entre o céu e a terra. É o perfeito mediador entre o uno e o múltiplo. Quando desperto espiritualmente, sua imaginação é capaz de conduzi-lo à sua verdadeira identidade, Deus. E para finalizar aqui, para também não me alongar com esses exemplos, você olha aí, você que conhece um pouco de psicologia junguiana, você vai para a obra de Jung, A Natureza da Psique, você vai encontrar um trecho em que ele reproduz tudo isso que a tradição fala acerca dessa encruzilhada existencial, você vê ali traduzido em chave psicológica. O Jung fala: a psique humana é compreendida como sendo algo que tem, numa das extremidades, elementos somático-instintivos ou impulsos, e na outra extremidade, elementos espiritual arquetípicos, isto é, ideias e imagens. Ou seja, a psique humana interage simultaneamente com o mundo espiritual, com o mundo arquetípico e, ao mesmo tempo, com a dimensão mais grosseira, mais densa da matéria. Ou seja, a própria psique é, por si só, um dado estrutural desta loucura estrutural sobre a qual eu estou falando aqui. Porque, como dizem os filósofos gregos, a psique humana é a instância humana mais difícil de se educar, mais difícil. Ela é uma mariposa. Psique em grego significa borboleta ou mariposa. Ela está sempre pousando, ela está sempre desperta, ela nunca tem direção. É a mente de macaco dos budistas. Então, observe que esse estado de constante confusão, esse estado de constante rebuliço, é porque ela é um entrelugar, ela é um entremundo, ela está nessa encruzilhada, e o homem é definido por isso. Então, observe aí, em primeiro lugar, que a Carta do Louco explica, define, representa com muita clareza a experiência estrutural da consciência humana, que é esta de estar no meio. Para finalizar o exemplo, um poema de Fernando Pessoa que talvez cele esta ideia que eu estou tentando traduzir para vocês. O Pessoa, naquele poema, Uma Velha Angústia, diz assim: esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos dentro de mim, transbordou da vasilha em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos, em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas, sem nenhum sentido. Transbordou. Mal sei me conduzir-me na vida, com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. Ao menos, se endoidecesse deveras, mas não. É esse estar entre, é este quase, é este poder ser que isso. Um internado no manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado no manicômio sem manicômio. Estou doido a frio. Estou lúcido e louco. Vou ficar com a metade do poema, que ele continua, porque o tempo urge. Observe esta passagem descrita filosoficamente pelo Fernando Pessoa. É esse estar entre, é este quase, é este poder ser que, ou seja, é este o ponto que nos enlouquece em nossa existência.
É justamente esse não saber se situar dentro de nossa própria vida. Repare que o sapo, o gato e o pombo estão de boas. Eles não têm problemas existenciais, porque eles não estão nesse entrelugar. Professor, saindo do plano da abstração, da dimensão mais filosófica, como é que eu vejo esta experiência acontecendo ou se desenvolvendo em mim, como pessoa no mundo? Como é que eu posso entender, perceber isso? Recorramos aqui a uma reflexão muito interessante, muito profunda, do filósofo francês Louis Lavelle, numa obra intitulada A Presença Total. Olha o título da obra, A Presença Total. Então, já imaginem aí do que trata esse livro extraordinário, uma coletânea de ensaios sobre metafísica. Louis Lavelle fala uma coisa muito interessante e que talvez explique com mais precisão essa experiência de encruzilhada existencial na qual nos encontramos. Ele diz o seguinte, que todos nós, durante a vida, temos certos insights, certas percepções, certas intuições a respeito do mais profundo significado da vida humana. A gente tem intuições que nos conectam à própria vida nas suas profundidades. Intuições, percepções que nos levam a uma comunhão com a própria vida. São intuições que nos fazem perceber que, sim, vale a pena viver, mesmo em meio a tantos embaraços, dores e problemas existenciais. Essas intuições nos levam, inclusive, por vezes, a reconhecer que aquele nosso destino doloroso, que essa dor que nos atravessa existencialmente, foi por nós escolhida. Há, diz o Lavelle, diz esse filósofo, instantes em que a gente encontra com a vida na sua própria totalidade. Eu e mundo encontram-se nestes momentos unidos. A vida é integral aí, se apresenta a nós numa totalidade. A gente se alegra, vou usar até uma expressão do Spinoza, isso aumenta, amplia a nossa potência de agir, o nosso conatos, a gente se inspira e quer mais vida, pede mais desafios, beleza. Só que, como o próprio filósofo disse, isso são insights, meu amigo, são percepções, são intuições, são lapsos em meio a uma obscuridade que se prolonga, que não cessa, que está aí o tempo todo. Ou seja, esses momentos são clareiras de percepção ou de intuição da verdade. O que o Louis Lavelle está dizendo é que, na maioria das vezes, ou na maioria do tempo, nós estamos imersos na vidinha ordinária das ilusões, na vidinha cotidiana dos desejos básicos, das buscas por satisfações imediatas. E ele diz que, sim, a vida vai fechar o tempo. A noite vai cobrir essa clareira. Isso vai desaparecer. Cabe, então, a este que teve a intuição tentar guardar isso, rememorar o quanto possível. E a filosofia, é claro, é o melhor caminho para que esta intuição não seja perdida nas brumas da memória. Ela precisa ser reavivada, ela precisa ser o tempo todo trazida para o plano da consciência. Como é que isso acontece? Através da busca pela sabedoria.
E observe que essa experiência de fechamento de percepção depois da intuição acaba nos levando a um excessivo respeito em relação ao mundo. Como é o negócio, professor? Depois que o mundo volta a ser ordinário, a gente passa, então, a respeitar demasiadamente o mundo. Como assim? Olhe bem. Naquele instante em que você se viu unido com sua própria vida, unido com seu próprio destino, pedia mais da própria vida, aquilo se fechou, o eu vai para o seu devido lugar e o mundo se posiciona também diante do eu, como um apartado dele. Ou seja, antes estiveram unidos, agora estão separados. E o mundo, então, se apresenta a este eu, se apresenta à nossa consciência como algo aparentemente superior. Ele se mostra imponente, porque ele é o mundo, meu amigo. E ele tem duas coisas que levam o eu ou a consciência a ficar um tanto quanto amedrontada quanto à sua presença. O mundo tem um magnetismo extraordinário, ele baila diante da própria consciência, ele seduz a consciência e produz na consciência aquilo que a leva a depender do mundo, o quê? Desejos, desejos. Ou seja, o mundo nos seduz, a gente quer tomar posse do mundo, mas ao mesmo tempo que ele tem essa face sedutora, ele também é algo que o tempo todo está dizendo não à consciência. Ele seduz a consciência, ele provoca a consciência, ele atiça a consciência, mas ao mesmo tempo diz não, aqui para pegar e tomar posse das coisas é muito difícil. Ele oferece obstáculos, ele se mostra como um grande obstáculo o tempo todo. Princípio de realidade na psicologia freudiana. Então, repare que o mundo não cede às nossas apetências, aos nossos quereres, e, ao mesmo tempo, ele nos seduz. Essa dupla atuação do mundo produz na consciência uma espécie de percepção de que o mundo é superior a ela, e os nossos joelhos, pouco a pouco, começam a se dobrar, a gente começa a respeitar demais esta coisa, porque esquecemos que o mundo nada mais é do que aquilo que a consciência não conhece de si, porém reformulada ou projetada sob a forma de mundo. Então, esse tipo de embaraço, esse demasiado respeito, essa situação acaba produzindo dois tipos de loucura. Uma loucura sã, uma loucura insana. Uma loucura positiva, uma loucura negativa. Vamos colocar nesses termos. Eu vou usar melhor uma expressão nietzschiana que aí sim fica mais claro o que eu quero dizer. Esse tipo de experiência que todos nós atravessamos acaba produzindo um modo louco, melhor, um modo fraco de ser e estar louco no mundo e um modo forte de ser e estar louco no mundo. Então, essa estrutura louca, que é esse embaraço, já produz duas faces de loucura. Recorramos à literatura para que a gente possa entender isso com mais clareza, para não entrar aqui em conceituações. Olhemos para alguns personagens, símbolos dessa loucura negativa, desta loucura que nos conduz à fraqueza e ao ressentimento. Olhemos, por exemplo, para a figura do rei Lear. É um louco fraco. Seu modo de presença é fraco. Ele valoriza mais a adulação do que a verdade. E é por isso que ele bota a única filha que respeitava a verdade para fora do reino, Cordélia. Nós temos na figura de Fausto de Goethe, por exemplo, a imagem da loucura negativa. Um homem que conhece de tudo, ele está numa biblioteca cercada de livros e nada do que aquele conhecimento lhe permite acessar lhe encanta. Ele está insatisfeito com a própria vida, pensa em se suicidar. É um louco
negativo, ressentido. Eis que aparece Mefistófeles, o demônio, que diz a ele: amigo, venda a sua alma por 24 anos de prazer. Troque sua alma por 24 anos de intensos prazeres e eu te darei isso. E ele topa. Repare que o Goethe aí está tentando representar, tentando traduzir a imagem do homem moderno. Eu não vejo imagem mais fidedigna, mais representativa do homem moderno do que esta de Fausto. Nós temos também a figura de Raskolnikov, de Crime e Castigo, de Dostoiévski, um homem, um garoto, na verdade, um jovem estudante de direito, que acredita estar acima da realidade, acima das circunstâncias, quando está, na verdade, abaixo dela. É um louco, mata a machadadas uma velhinha, uma agiota, acreditando poder fazer uso do seu dinheiro em prol dos mais necessitados. Eu vou matá-la para que ela use esse dinheiro, quer dizer, ela não mais no caso, para que esse dinheiro seja usado de forma mais salutar. E ele desenvolve uma teoria que justifica essa sua intenção. Isso também é próprio da mentalidade louca do homem moderno, é a loucura negativa, é a loucura do homem que está demasiadamente rendido ao mundo. E o homem que se rende ao mundo, o homem que se ajoelha diante do mundo, o homem que se vê vítima do mundo, porque hoje em dia é a palavra da moda, todo mundo é vítima. Eu, particularmente, só vejo coitado hoje, porque as pessoas o tempo todo se colocam sempre como vítimas. Inclusive, hoje o vitimismo é um expediente de poder, as pessoas alcançam poder através da vitimização, enfim, é próprio de um ressentido, de um homem que não consegue lidar com o próprio mundo. Esse tipo de conduta é a loucura negativa. Agora, observe que a loucura positiva, meu amigo, essa loucura é inspiradora. E não posso deixar aqui de citar, uma vez que citei o Rei Lear, não posso deixar de apontar para o bobo do Rei Lear, que é a figura na obra mais sábia. Aliás, é o único sábio. O Kant também é, mas o bobo tem tiradas fantásticas. É o alter ego do Rei Lear. É aquilo que o Rei Lear gostaria de ser, mas não teve condições para tal. O bobo, lembro a vocês, é o louco na carta do tarô de Marsella. A figura do cavaleiro da triste figura é um outro símbolo da loucura edificante, da loucura que inspira. Eu estou me referindo, é claro, à figura inspiradora e apaixonante de Dom Quixote. Dom Quixote tem frases que sintetizam aqui essa loucura positiva, esse estado forte de ser e estar louco no mundo. Repare que ele é um doidão, ele é um louco. Monta num cavalo, por sinal, um cavalo nas últimas, arregimenta um outro louco, Sancho Panza, que é, na verdade, um idiota, e sai para combater monstros e mil e um inimigos que só existem na sua imaginação. Mas é um amante dos altos ideais. Dom Quixote é um amante dos altos ideais. E é interessante que o padre, num diálogo com ele, acaba provocando que ele o responda da seguinte maneira: eu sei quem eu sou. Essa frase talvez seja a frase mais emblemática de Dom Quixote. Um louco que diz, eu sei quem eu sou. Tem outra frase massa que também traduz muito bem esse estado forte, ou esse modo forte de ser e estar louco no mundo. Ele fala, podem os encantadores tirar-me a ventura? Os encantadores, para Dom Quixote, são aqueles que estão sempre armando para impedir que ele cumpra com a sua missão, com as suas façanhas. Podem os encantadores impedir que eu realize a minha aventura, mas jamais eles conseguirão tirar o meu ânimo para isso. Ou seja, ele tem dentro de si algo que é inviolável,
ou seja, a loucura quixotesca, como diz o filósofo José Ortega y Gasset, na sua obra Meditações do Quixote, essa loucura quixotesca é a loucura que nos inspira a olhar para o mundo como algo possível, sim, de ser dobrado, possível, sim, de ser vencido, não em suas estruturas, mas em suas circunstâncias. Como diz o filósofo Marco Aurélio, todo homem é superior às suas circunstâncias. E já que falei de Meditações do Quixote, por que não aqui conjugar essa frase com outra? Eu sou eu em minhas circunstâncias, diz o Ortega y Gasset. Cada um de nós é o que somos e mais as nossas circunstâncias. Se nós não as integrarmos, nós não nos integraremos a nós mesmos, conclui o José Ortega y Gasset nesta obra Meditações do Quixote. Eu poderia apontar uma outra figura, bem rapidamente, o Peter Pan. Peter Pan é herói infantil, pelo menos no que concerne ao segundo capítulo da obra, em que ele pede para Wendy costurar a sua sombra na sua bota, para que ela não escape mais. Olha o símbolo, meu amigo. Olha a simbologia. Peter Pan costura a sua própria sombra nas suas botas para não perdê-la de vista, não deixar que suas sombras saiam do alcance de seus próprios olhos. Ou seja, é uma atitude louca, uma atitude sã, de sanidade, só que, ao mesmo tempo, é louco, porque quem é hoje que está buscando não permitir que suas sombras escapem de seu olhar? Muito pelo contrário, a gente quer, por inconsciência, que essas coisas se projetem no mundo. Só um minuto, que horas são, Lói? Cravadamente 9 da noite. Maravilha. Como eu disse para vocês, aliás, nem sei se disse, vai até 22 horas. Espero que vocês tenham paciência e interesse no que eu estou trazendo. Mais uma figura interessante desta loucura que inspira esse modo de ser e estar louco no mundo, de forma a marcar o mundo com aquilo que o coração humano tem de mais indômito e corajoso. Podemos olhar para a figura de Parzival. Tanto o mito quanto a obra de Richard Wagner. É interessante que, etimologicamente, Parzival ou Percival significa o puro, homem puro. Por que Percival caberia aqui como referência para ilustrar essa loucura que inspira? Ora, meu amigo, porque é ele quem é aguardado pelo rei Anfortas para finalmente fazer a pergunta, única pergunta capaz de curar o próprio rei Anfortas. O rei Anfortas é um rei ferido em sua genitália por uma lança de um mago. E esta ferida não curava por meio algum, apodreceu, emitia odores pútridos, constrangia o rei, mas o rei nunca teve coragem para fazer a pergunta que o curaria. É Percival quem a faz, porque é um homem puro. Que pergunta é esta, professor? Que cura o rei? Ora, parece uma pergunta filosoficamente profunda, mistérica. Não, é simplesmente quem lhe feriu o rei? Quem é realmente responsável pela sua própria ferida? É essa a pergunta que o Percival faz ao rei pescador, ao rei Anfortas. Ou seja, olha a lucidez em questão aparecendo
sob a forma literária de uma passagem. É preciso que nós reconheçamos que nós somos os únicos e exclusivos responsáveis pelas nossas próprias feridas. É isso que o mito está dizendo. E enquanto nós não reconhecermos isso, nós não seremos curados de nossas próprias feridas. Ficaremos como o rei Fortes, esperando a chegada de um cavaleiro salvador. Ele chega, mas é a representação da própria consciência do rei Fortes, que finalmente, um dia, simbolicamente, foi capaz de perguntar a si próprio quem o feriu. Quem o feriu. Tem uma série de outras nuances simbólicas a se depreender deste mito, e numa live em breve aí eu, quem sabe, posso trazer à tona, mas já é o suficiente para colocarmos aqui o Perceval no rol de nossos loucos que inspiram. Poderia, enfim, fechar com um personagem histórico, um filósofo, chamado Santo Agostinho. Acho que cabe aqui trazê-lo como mais um símbolo, agora não mais tendo como referência as páginas da literatura universal, mas a história da própria filosofia. Por que Santo Agostinho, professor? Poderíamos buscar outros. Sócrates, que louco, né? Morreu em nome da verdade. Isso por si só é uma grande loucura. Quem de nós seria capaz de morrer em nome da morte? Entre se retratar e morrer, optou pela morte. Que a verdade, entendeu Sócrates, vale mais do que a sua própria vida. Que loucura insana. Mas deixemos Sócrates de lado e voltemos a Agostinho. O que torna Agostinho um louco capaz de nos inspirar? Meu amigo, minha amiga, contemplem a obra Confissões. Não apenas leiam, contemplem a obra Confissões. Ela é digna de contemplação, que é uma obra belíssima. Lá vocês encontrarão um homem tirando todas as suas máscaras, pondo de lado todos os seus auto-enganos, todas as suas mascarações diante de sua própria consciência. Ele dialoga com aquela totalidade de fundo que existe por trás de toda a consciência e que estrutura toda a consciência na sua experiência existencial. Ele dialoga com a própria totalidade. Esta totalidade na obra chama-se Deus. Mas por que isso é tão importante e o situa como um louco? Porque ele busca, depois de tirar todas as suas máscaras, ele busca identificar quem ele é. E quando ele identifica quem ele é, Santo Agostinho, quando ele reconhece o seu eu mais profundo, ele reconhece concomitantemente que não sabe a consistência deste eu que é. No instante mesmo em que Agostinho reconhece que ele é ele percebe que não conhece o que é ele não conhece a substância do que é. Ele conhece sua existência, mas não conhece a consistência de sua existência. Ele encontra novamente esse estar entre, este quase, apresentado poeticamente pelo Fernando Pessoa. Ele encontra este drama de reconhecer que é
o que é, de reconhecer quem é, mas, ao mesmo tempo, de não saber do que é feito, e também de não saber quem o pôs no mundo, porque ele, é claro, descobre o que todos nós descobriríamos se fizéssemos o mesmo. O fundamento de nossa existência não se encontra em nossa própria existência. Ele emana de alguma outra realidade. Então, o Agostinho encontra o seu eu e reconhece de pronto que este seu eu sou, não é fundamento de si mesmo. E por uma série de desdobramentos dialéticos, ele reconhece a existência de Deus como único fundamento capaz de sustentar este eu que, com tanto esforço, ele descobriu depois de se desnudar diante de si próprio. Então, essa ousadia, esta coragem de tirar as máscaras para si próprio, tendo em vista, neste diálogo, uma consciência onipresente, onisciente, onipotente, que tudo sabe o que ele esconde e, portanto, ele nada pode esconder. Porque uma coisa é você dialogar com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com o seu amigo, com o padre da paróquia ao lado. Outra coisa é você dialogar com essa instância de totalidade chamada Deus. Porque em se tratando de Deus, em se tratando da Imago Dei, esta imagem vem carregada da ideia de que nada você pode mentir ou omitir a ela. Portanto, ela é sempre consciente de tudo que você tem a dizer e, portanto, você é capaz de abrir todo o seu coração e jamais mentir para si mesmo. Esse exercício, esse ato de autossinceridade interior, capaz de driblar as artimanhas do ego, torna Santo Agostinho um símbolo extraordinário do louco, que torna a sua louca existência uma experiência forte, digna, nobre e inspiradora. Para a gente se encaminhar para o final. Então, professor, a estrutura da minha existência ou a minha instalação existencial neste entremundo já me situa estruturalmente como um louco no mundo. Ou seja, a consciência encontra-se em estado de confusão e atordoamento constantes. Desta estrutura ou desta experiência de enlouquecimento, que é uma experiência de base vivida pela própria consciência, derivam-se duas experiências empíricas. A loucura negativa e a positiva, a loucura que nega a vida, a loucura que afirma a vida. Entendi. Beleza. Mas, para provar a mim mesmo que eu estou no âmbito de uma experiência positiva de enlouquecimento, para que eu perceba a mim mesmo como um louco que vive uma experiência inspirada de loucura no mundo, para que eu possa viver isso ou reconhecer que estou vivendo isso, posso eu buscar o quê? Como consigo enxergar isso? De dois modos, resumidamente. Para que você possa enxergar a si próprio como um destes que vive a loucura positiva, procure, em primeiro lugar, perguntar para si próprio se você reconhece o drama
que é a sua própria existência. Porque é preciso que nós reconheçamos a estrutura dramática ou trágica, se quiserem aqui, numa proposição no próprio teatro grego. É preciso que nós reconheçamos que nossa experiência, ela estruturalmente é dramática, ela é trágica. A gente precisa reconhecer isso. Quem reconhece isso, quem olha para a vida e percebe o que o budismo afirma em sua primeira verdade nobre, a existência é dor. Quem está no âmbito desta experiência de consciência, de percepção, já está, de certo modo, com o pé na loucura positiva. A segunda coisa é procurar instalar a própria compreensão neste entremundo. O que eu quero dizer para vocês, que está aqui difícil de sair agora, é que é preciso que a gente reconheça que viver é uma experiência trágica. Olha o louco aí na sua trajetória rumo ao mundo. Ele vai passar por inúmeras experiências. A segunda já é propriamente uma experiência de ilusão. O mago está ali para enganá-lo. O mago é a segunda carta. Ele está ali para enganá-lo. Ao mesmo tempo, ele aponta o caminho. O mago aponta o caminho. Mas é preciso que o louco vença as ilusões do mundo. Ele depois passa mais à frente pela experiência do enforcado, a morte, o diabo. Vai alcançando etapas e alcança o mundo. É uma experiência dramática. É preciso reconhecer que a vida humana é isso. Segundo ponto é procurar, uma vez reconhecido o drama da existência, instalar-se compreensivamente neste drama. Fazer o que Arjuna faz ao colocar o seu carro de guerra no centro do Kurukshetra, naquela obra intitulada Bhagavad Gita. Ele coloca o carro no centro do campo de batalha. Ele está no meio entre os Pandavas e os Kauravas, aqueles que lutam a seu favor, as virtudes e os defeitos que estão na sua frente, prontos para vencê-lo. E ele se coloca no meio. Capítulo 1 do Bhagavad Gita. Ele coloca o carro no centro. É preciso que a gente compreenda que a vida é este drama e nós não podemos fugir do centro do campo de batalha. Colocar o carro de guerra no centro do campo de batalha, ou posicionar nossa consciência a perceber que a vida é dramática, implica em alguns atos loucos de sabedoria, implica em algumas atitudes sãs de insanidade. Primeira delas, o reconhecimento de que você não tem a vida lhe tem. Costumo dizer isso frequentemente. Meu amigo, se você não reconhecer que você está dentro de uma verdade e que, portanto, toda e qualquer verdade por você pronunciada é apenas uma escala dessa verdade maior, babau. É preciso que você se reconheça como um ser dentro de algo maior do que você. Filósofo e sábio Epimênides, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, frase grega que também aparecerá na Bíblia. Repare que é preciso que a gente reconheça que estamos dentro de algo maior do que nós, porque somente nos instalando compreensivamente aí, nós percebemos a loucura que é viver. Porque muitos dos planos que você projeta, muitas das expectativas que você tem, são violadas pela vida em proveito de planos que ela, a vida, tem para você. Então, se você não se colocar diante da vida como algo dentro da própria vida,
Você vai se sentir ressentido quando ela tomar as rédeas de suas mãos. Aliás, ela só nos dá poucas rédeas. A maioria das rédeas da vida, da nossa vida, estão nas mãos da própria vida, da grande vida. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente irá governar a sua vida, vai dirigir a sua vida e você a chamará de destino, escreveu Carl Gustav Jung. Então é preciso que a gente reconheça isso. É uma atitude de humildade, velho. É uma atitude de sanidade mental, ainda que louca, claro, porque você vai quebrar o pacto da mediocridade que a nossa cultura estabeleceu, que é o de acreditar que a subjetividade humana tudo pode, ao ponto de hoje nós estarmos, inclusive, construindo socialmente gêneros, construindo o que nós quisermos. Ou seja, hoje o homem realmente caiu na perigosíssima cilada de acreditar que ele é o construtor de sua própria realidade. Esquecido que está de que ele está dentro de uma realidade maior. Um outro ato é o de atravessar as morais convencionais de nossa época com uma ética, com a moral atemporal ou transcendental, algo que alimente o desejo da consciência e não do ego. Não entendi, professor. Olhe bem, nós não toleramos mais nada que seja absoluto, que seja atemporal, metafísico, divino. Essas coisas saíram de moda. Daí porque nossa cultura mediocrizou-se tanto. É preciso que a gente perpasse, atravesse as éticas convencionais para inglês ver de nosso tempo, as éticas dos usos e costumes com alguma coisa que possa orientar a consciência, porque a consciência humana, em se tratando de um absoluto, precisa de referências absolutas para se mover no plano da relatividade. Você pega a lei mosaica, os 10 mandamentos, hoje ridicularizado. Porra, quem é que vai seguir esse negócio? Não dá, né? Não dá para seguir os preceitos. Presta atenção numa coisa. Aquilo ali, amigo, é para a consciência, não é para o ego. A consciência precisa de um referencial de absolutez, porque ela só consegue encontrar pistas de como sair do fluxo, da temporalidade, da mutabilidade do mundo, tendo referências assim. Então, devolva à sua consciência o seu eixo vertical que foi amputado pela cultura moderna. Um outro posicionamento de sã insanidade é, como eu disse há pouco, reconhecer a dor como um dado estrutural da existência, mas no sentido de perceber que todas as circunstâncias dolorosas que atravessamos são provas. Quando você se coloca dentro da vida como algo dentro da própria vida, como você olha para a sua realidade como algo dirigido por uma força maior do que a sua, e de fato você está nisso, os arquétipos estão aí, o tarô é um exemplo disso. Você passa a reconhecer toda a dor, toda a vicissitude, toda a adversidade como uma prova. O que é uma prova, professor? Um chamado para mais consciência. É preciso que você se posicione neste lugar de sã insanidade. É preciso também que você olhe para as experiências finitas, transitórias, efêmeras de sua vida, de um ângulo de infinitude. É preciso que você olhe para a sua finitude da perspectiva da eternidade. Como assim eu posso isso? É claro, é preciso que você encontre dentro de você uma reserva de consciência que lhe permita olhar para as suas fenomenologias mentais, emocionais e instintivas. É preciso que você aprenda a olhar para as circunstâncias em que você vive sem se identificar com elas, olhando de um ângulo em que você se vê a si próprio vivendo essas circunstâncias. Afaste-se das experiências de uma perspectiva consciencial. Olhe para o que você está vivendo e não julgue. Esse exercício
ajuda você a encontrar o seu verdadeiro eu, a sua consciência mais pura de fundo, porque você não é os seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é seus instintos. Tudo isso, numa amálgama, constitui o que a tradição filosófica chama de máscara, transliterado para o latim com o nome de persona, que dará origem à palavra personalidade. Hoje as pessoas querem ter personalidade. E para finalizar, procure finalmente, acumulando experiências desse calibre, vivendo esses atos loucos de sabedoria, essas atitudes de sã insanidade, procure finalmente, meu amigo, olhar para o mundo como apenas um teatro, o seu teatro particular de existência. O mundo nada mais é do que aquilo que você deve de si a si mesmo, só que pedagogicamente construído sob a forma de mundo. A vida é um sistema absolutamente inteligente. Você está me dizendo que tudo que eu encontro na minha vida, então, professor, é de minha mais estrita responsabilidade? Exatamente. É a vida lhe chamando para mais consciência. E é justamente a carta 22 do tarô. É interessante que o louco também aparece em alguns tarôs como a carta 22. Por quê? Porque louco e mundo são uma coisa só. Consciência e mundo são, no fundo, uma coisa só. O mundo não está contra você. Você é o mundo. E só vai tê-lo efetivamente quando começar a entender isso. E isso, é claro, é um ato de insanidade, porque está absolutamente fora da curva de nossa cultura e das referências que a nossa cultura nos fornece para pensar o que é consciência e o que é mundo. Um poema de Khalil Gibran para fechar. Espero que vocês tenham aí compreendido com razoabilidade o que eu apresentei aqui, ora filosoficamente, ora poeticamente, através de abstrações às vezes difíceis de serem entendidas, às vezes com explicações que tocam mais propriamente a nossa vida cotidiana. É isso. Filosofia não é algo fácil, é algo que nos chama a saltos de consciência, a compreensões profundas, e o exercício disso é o que nos permite olhar cada vez mais ampliadamente para a própria vida. Então, espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham uma melhor compreensão sobre a própria vida de vocês e, por extensão, compreendido também melhor a carta zero, a misteriosa carta do louco do tarô mitológico. Eu me referi a um poema, é do poeta libanês Khalil Gibran, um poeta filosófico dos mais extraordinários. E neste poema, que não tem título, eu não me lembro dele, pelo menos, O Louco de Khalil Gibran. Fiquemos com esse título. Ele escreveu o seguinte. Vamos lá. Ele escreveu o seguinte: perguntaram-me como tornei-me louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses nascerem, eu despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em minhas 7 vidas. Corri então pelas ruas cheias de gente a gritar: ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riram de mim. Alguns até correram para casa com medo de mim. E quando cheguei na praça do mercado, um rapaz, em cima do telhado de uma casa, gritou: é um louco! Eu olhei para cima
para vê-lo. Pela primeira vez, o sol beijou a minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijou a minha face nua e minha alma se inflamou de amor pelo sol e eu não desejei mais as minhas máscaras e em transe gritei: benditos ladrões que roubaram minha máscara. Foi assim que me tornei louco e encontrei a liberdade e a segurança de minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, porque sempre que alguém nos compreende, escraviza alguma coisa em nós.